Olá pessoal do Multiverso Mais, estamos aqui com a ilustre presença do Luciano Cunha, responsável por um dos quadrinhos mais icônicos desse momento, O Doutrinador. E estamos aqui também com o Bernardo, que é o nosso querido repórter de cinema, que também vai fazer uma entrevista com a gente. Então, Luciano, primeiramente a gente está aqui com essa entrevista exclusiva, é uma honra estar aqui com você. E eu queria primeiro fazer a pergunta sobre o filme, como é o desafio de botar um personagem dos quadrinhos para uma live action no cinema? Então, o desafio é grande, né? A gente trabalhou bastante, principalmente no roteiro, para a gente poder viabilizar isso, porque o projeto como um todo é muito pioneiro, muito ineditismo juntos num projeto só, porque o desafio era que a gente ia gravar o longa e também a série, o longa estreia agora dia 1º de novembro e a série no início de 2019. Então a gente tinha esse desafio de fazer o roteiro tudo junto, não só o filme, mas como também a série. Então para isso a gente montou uma sala de roteiro comigo, Gabriel Weiner e mais 3 roteiristas, e a gente, a Downtown Filmes, que é a distribuidora que com quem eu negociei os direitos do personagem, eles generosamente me chamaram para participar da sala de roteiro. Então eu tive muito perto de todo o processo, e aí a gente tinha, a primeira missão era rejuvenescer o personagem, porque no quadrinho, o primeiro quadrinho, o primeiro Doutrinador, ele era um cara assim, de mais ou menos 60 e poucos anos de idade, e a gente não tem literalmente um ator com esse perfil aqui no Brasil, um cara sarado e com essa idade para poder fazer as cenas de ação e de ele agir como um vigilante. Então a gente não tinha esse ator. Aí a gente optou, todo mundo, os produtores também, por rejuvenescer o personagem, colocar ele em outro cenário, vamos dizer assim, tudo muito próximo da nossa realidade, tudo bem brasileiro, com essa loucura toda de política que está acontecendo, mas a gente tinha que fazer isso. E aí, enfim, a gente teve todas essas dificuldades também em relação, a gente naturalmente não tem o orçamento de Hollywood, então a gente, às vezes, os roteiristas viajavam muito em alguma coisa, assim, isso aí não vai dar pra gente fazer, e até os próprios produtores lá, baixa a bola e tal, não sei o quê. Mas assim, eu acho que até mesmo pelo feedback, o retorno das pessoas que o trailer está tendo, e acho que a gente encontrou um caminho possível para um filme de ação e com essa pegada geek, essa pegada pop, que foi que a gente sempre quis. Acho que a gente conseguiu encontrar ali um caminho que vai dar para, nosso objetivo não é nenhum outro, senão inaugurar uma nova fase com, desses amantes de filme de ação com o cinema brasileiro. Então acho que a gente vai conseguir. E aí as expectativas são muito boas, principalmente porque aqui no Brasil, eu acredito, na minha opinião, que o que faz sucesso é filme de comédia, de romance, e acaba que a gente não tem tantos filmes assim de ação com uma qualidade muito boa e que chame a atenção, principalmente para o momento que a gente está vivendo atualmente na política. Pois é, exatamente. A gente sempre quis, não só os roteiristas como os produtores, que a gente desse um pontapé inicial para uma nova relação do audiovisual brasileiro com filmes de ação, com filmes geeks, com essa pegada de super-heróis, entendeu? Porque a grande missão era essa, fazer com que filmes de gênero no Brasil não se limitem à comédia, entendeu? A gente sabe que a gente tem um monte de blockbuster, um monte de filmes de sucesso, comédias super bem feitas, e a gente não quer renegar isso do cinema brasileiro, pelo contrário, a gente tem que valorizar, mas a gente tem que, assim, caminhar para um lado também oposto de que a gente consegue e pode fazer filmes de ação bem feitos e que tomara que sejam um sucesso.
Eu queria também te fazer uma pergunta, já que a gente já falamos que vai ter um seriado também depois do filme. Quais seriam as principais diferenças, se você puder falar, claro, do filme para a série que vai surgir no ano que vem? A série é como se fosse um filme estendido. Tem vários personagens interessantes no filme e grandes, e personagens importantes, não é só o Doutrinador. Então, a série a gente optou por destrinchar, vamos dizer assim, esses outros personagens que são quase protagonistas também. Então, por exemplo, vai ter a série aprofunda no universo da Nina, que é a hacker que ajuda o Doutrinador no filme. Tem o Edu, que é um outro policial federal que está no filme. Tem um jornalista, o Paulo Dantão, que é um personagem importante também, que é uma homenagem minha a um amigo que me influenciou a voltar a desenhar o Doutrinador depois que o projeto estava engavetado. Então é como se fosse, a série é como se fosse um filme maior. Legal, bacana. E já puxando um pouquinho pro lado do Bernardo, que ele vai falar um pouco mais sobre os quadrinhos, os quadrinhos, na verdade, eles surgiram em 2008, certo? Isso. E depois, muito tempo depois que você resolveu lançar nas redes sociais em 2013. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa história e também falasse das dificuldades encontradas em arrumar investidores, em arrumar... E como talvez as manifestações de 2013 deram um boom, assim, no seu trabalho. Então, o personagem nasceu em 2008, aí em 2010 eu enviei para várias editoras aqui no Brasil. Como não tinha as redes sociais como tem hoje, né? Acho que na época só tinha Orkut, eu acho. Mesmo assim estava morrendo, se eu não me engano. Então, o caminho natural era de você enviar para as editoras, para ver se você era publicado. Aí enviei, aí elas me responderam basicamente a mesma coisa, de que gostaram, mas seus respectivos advogados falaram: não publica isso que vai dar merda. Pode xingar? Pode. Então, galera, todo mundo falou: não publica isso que vai dar merda. Porque o personagem é muito polêmico, né, e tal, matava corruptos, e aí desde aquela época essa polêmica já me acompanha naturalmente. E aí eu engavetei o projeto, isso em 2010. Aí em 2013, como a gente estava conversando, essas coisas só acontecem uma vez na vida, eu decido retomar o projeto em março de 2013. Em junho começam as manifestações. Então, tipo assim, aí em 2013 já tinha o Facebook, como tem hoje, até muito maior no caso, em relação ao alcance dos posts, que eram totalmente orgânicos na época. E aí, eu surfei aquela onda de indignação total das pessoas que foram para a rua, aquele clima de revolta. Aí num dia eu fui dormir, eu tinha 500 curtidas, no outro dia eu acordei com 5.000, entendeu? Então, eu digo que eu sou filho daquelas manifestações, né? Tudo que está acontecendo comigo eu devo às manifestações e ao Facebook. Eu também queria te fazer uma pergunta, porque inicialmente o filme era para já ter sido lançado, eu não lembro agora a data exatamente, ou era para lançar agora, e ele foi adiado para o 1º de novembro. Eu queria que você falasse se isso tem a ver com as eleições que vão acontecer agora no país, ou se tem alguma polêmica envolvida. Não, tem dois, o filme já foi adiado 3 vezes, né, infelizmente. Então, tem 2 adiamentos que a gente acha estranho, entendeu? Um principalmente pela classificação etária, que a Ancine colocou para o filme, colocou 18 anos, a classificação muito alta, e a gente achou estranhíssimo porque, por exemplo, 300, não sei se vocês vão lembrar, é um filme violentíssimo, tem sexo, tem cabeças decapitadas rolando em plena tela, com sangue esguichando, e 300 era 16 anos a classificação, e botaram 18 para o Doutrinador, a gente achou estranhíssimo. Aí a Paris Filmes, né, que é produtora e distribuidora, recorreu, aí tem todo o processo burocrático, que tem que ir para análise, papapá. E até hoje eu também não sei qual vai ser a classificação, não sei o resultado disso. Mas aí o terceiro adiamento ia ficar no dia 18 de outubro, ou seja, era entre o primeiro e o segundo turno da eleição, que pra gente seria ótimo, né? Mas aí não sei o que houve, que aí depois, mais um agora para depois das eleições, que é dia 1º de novembro. Então
Acho que o pessoal ficou com medo. Polêmico. Eu tava vendo muitos comentários no trailer do filme falando é o nosso Punisher brasileiro, não sei o quê. Eu queria que você comentasse de repente se há alguma semelhança ou se teve alguma inspiração, porque o Punisher já existe. Enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, porque tem uma galera comentando, não querendo comparar, mas eu acho que com uma inspiração, talvez, ou querendo falar, a gente agora tem a nossa versão brasileira. Então, eu acho normal essa comparação. O Punisher também é um dos personagens que eu gosto, que influenciou o Doutrinador, com certeza. Mas eu costumo falar que o Doutrinador é uma coxa de retalhos, é um monte de influência, um monte de referência que eu tenho. Tem um pouco de Batman, tem um pouco de Punisher, tem um pouco de Rorschach, do Watchmen, também tem um pouco de Taxi Driver, de Clube da Luta, enfim. Legal. Todos esses desajustados, vamos dizer assim, desajustados rebeldes, tem ali um pouco do Doutrinador. Então, acho normal essa comparação e até, de boa, até a mim vai desce. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os quadrinhos. No caso, esse que o Bernardo e o Luciano estão segurando é a primeira versão, né? Essa aqui é a primeira, essa é a segunda aventura e essa é a terceira, que foram reunidas nessa edição de capa dura aqui, que a gente lançou no início desse ano. E esse daqui, no caso, eu não sei se é esse, mas você comentou com a gente um pouquinho antes na entrevista que ia ter um que ia falar um pouquinho mais sobre o filme, né? Então, exatamente. Todos esses estavam esgotados quando a gente decidiu fazer essa compilação, que também está esgotada. E aí, para reimpressão, como a gente já tinha todo o material incluído do filme, a gente decidiu reimprimir essa com mais 30 e poucas páginas sobre o filme, com storyboard, com várias fotos de estilo, estudos de figurino, enfim, uma sessão de making off que vai estar nessa nova edição, que já está na gráfica e deve chegar daqui a uns 20 dias. Até porque talvez tem muita gente que conhece o Doutrinador pelo trailer do filme, que foi bastante icônico, mas não conhece os quadrinhos, né? Exatamente. Às vezes nunca acompanhou um quadrinho e aí fica mais fácil também, de repente, de Exatamente. Até complementando isso, a capa, vai ter essa capa dura, mas vai ter uma sobrecapa que é o cartaz do filme. Entendeu? Pra galera que não estava ligada, que vem do quadrinho, fala, esse é o quadrinho do filme. E tem muita diferença do quadrinho ou é bem fiel assim a história? Tem alguma diferença gritante assim ou seguiu bem fiel a história do quadrinho? Não, tem diferenças, tem bastante diferenças até. Aquilo que a gente estava contando lá no início, além de rejuvenescer o personagem, a gente tinha que... O quadrinho é muito mais direto em relação aos personagens que ele elimina do que o filme poderia ser. Justamente por causa desse lance de processos judiciais. Eu já fui processado, entendeu? Quantas vezes? Não, uma só. Uma só. Eu fui processado uma vez só, mas fui censurado em vários veículos diferentes, várias vezes. Porque a pessoa que não lê a obra toda, ou acha que é de esquerda demais, ou acha que é de direita demais, e aí eu vou sofrendo com isso, com essa polêmica. Então a gente tinha que evitar vários problemas, vários percalços que podia ter em relação ao filme. Então a gente teve que ter esse cuidado de ter essas diferenças. Então, você disse que a ideia veio em 2008. Da onde surgiu a ideia? De onde veio, eu vou fazer um quadrinho do Doutrinador? De onde veio essa ideia? A ideia é muito simples, cara. Ela veio da minha revolta, da minha indignação com a classe política brasileira, entendeu? Eu sempre fui um cara muito assim, politizado, então naturalmente revoltado com tudo que a gente vê. E aí, eu tinha que colocar essa revolta para fora de alguma maneira. Eu decidi criar o personagem. Todos os meus personagens são assim, anti-heróis, sabe? Nenhum é aquele cara todo certinho ou de capa, sabe? Nada disso. Meus personagens sempre são anti-heróis, sempre foram, desde moleque. Então, eu falei, vou fazer um cara que mata esses corruptos aí, para pelo menos, botar pra fora.
Eu acho o visual do personagem uma coisa bem diferente, é bem típico. De onde você tirou a ideia da máscara, da roupa? Simplesmente veio ou você pegou base em alguma coisa? Então, outra coisa também é isso que eu sempre... todos os meus personagens, nenhum tem superpoder. Entendeu? Até os personagens da Guará também, que depois a gente vai falar, também são nesse perfil. Então a roupa, eu não ia ter, não tinha a opção de ter uma roupa colada e tal, não era nada disso. A roupa dele é uma roupa super normal, uma jaqueta com capuz. E em relação à máscara, é curioso, porque quando eu criei lá em 2008, ele não tinha máscara. E como eu falei anteriormente, ele era um cara coroa e tal, assim, bem quase idoso já. E aí, aí eu engavetei o projeto, né, quando tive aquela recusa das editoras. E aí quando eu retomei o projeto em 2013, assim, literalmente do nada, me veio a ideia de colocá-lo mais sombrio e mais violento até. E aí eu falei, vou botar uma máscara. E aí, sincronicidade da vida, eu decidi botar uma máscara de gás. Aí eu queria botar uma máscara feia, não podia ser uma máscara de gás comum, né? Você compra em qualquer lugar. E aí eu entrei, dei um Google, aí vi uma máscara lá feia, que é essa máscara, que é uma máscara russa dos anos 40. Aí eu coloquei a máscara e aí começa as manifestações 3 meses depois com aquela galera Black Bloc usando capuz, usando máscara. E aí, foi isso. Aí surfei naquela onda da revolta da galera. Uma coisa legal também é que a segunda edição, que está aqui, teve o Marcelo Yuca, né? Isso. Que foi vítima da violência no Rio. Exatamente. Então, ele está incluído nessa... Como é que foi o contrato? Como é que foi? Então, o Yuca foi uma grata surpresa, né? Porque eu adoro o trabalho dele, adoro o rap, adoro as músicas dele. E aí, ele era simplesmente mais um cara que curtia o personagem. Ali já estava meio que bombado, por causa das manifestações. O Yuca é um cara engajado, socialmente. E aí ele adorava o personagem, ele me contactou pelo inbox do Facebook, perguntando se a gente podia se conhecer, porque ele tinha um argumento, uma ideia de uma história, de uma aventura que se encaixava perfeitamente no personagem. Aí a gente se conheceu, foi super foda, acho que era um gênio. E aí ele me apresentou a ideia, que é a ideia de Dark Web. Eu nunca tinha escutado até esse termo, né? Conhecia Deep Web, mas Dark Web não. E aí casou, cara, assim, a fome com a vontade de comer, sabe? As ideias dele com o que eu já pensava para uma outra história, que ia ser sequência da primeira. E aí a gente fez, Agora a gente pode falar um pouco do universo expandido, né? A gente sabe, primeiramente, que o Doutrinador não é só um quadrinho, não é só um filme, tem série, tem um game, né? E agora é um personagem que tem vários, multiplataforma, e tem outros quadrinhos, tem outros projetos. Pode falar um pouco disso pra gente? Então, os outros projetos fazem parte da Guará Entretenimento, que é a empresa que acabou nascendo durante o processo de adaptação, durante a criação do roteiro. Foi quando eu e o Gabriel Weiner, que é meu sócio, infelizmente não está aqui porque está bem, passou mal, mas ele podia até explicar isso de forma mais contundente, porque ele adora, né, Pedro? Ele adora falar sobre a criação, assim, porque foi um processo muito dinâmico, muito rápido. Eu tinha mais 6 personagens, ele também tinha mais 3, fora o Doutrinador. Aí a gente se conheceu durante a sala de roteiro, a gente ficou super amigo e decidimos criar esse universo compartilhado, usando todos esses personagens que a gente já tinha e claro, podendo vincular outros a partir do Doutrinador, entendeu? O universo nasce a partir do Doutrinador e aquilo que eu já tinha mencionado, personagens são super assim, brasileiros,
super pé no chão, genuinamente brasileiros, porque eles falam sobre coisas muito próximas da nossa realidade, todos eles, assim como o Doutrinador, entendeu? Então, a gente queria criar, já que era para sonhar, sabe, alto logo, pô, vamos fazer tipo uma Marvel brasileira, com um monte de personagens que interagem entre si, têm os seus próprios universos, suas próprias histórias, mas que eles interagem entre si. Aí, por exemplo, a Penélope, que é uma dessas personagens, um desses quadrinhos que a gente vai lançar agora em dezembro na CCXP, ela já está no filme e na série. Ou seja, é um primeiro spin-off e se tudo dando certo, a gente já começa, o sonho a se tornar mais realidade ainda, de a gente conseguir expandir para outros filmes, outras séries. E já tem alguma coisa em andamento, conversa sobre outros personagens? Então, por causa do Doutrinador, que, como eu falei, como é um projeto inédito assim, em relação a trazer esse universo de super-heróis para o audiovisual brasileiro, a gente já começou a conversar com outras produtoras sobre filmar também o Santo e também a Penélope. Então a gente já tem conversas adiantadas já com a Glais Entretenimento, que é uma produtora aqui do Brasil, que a gente já sentamos para discutir roteiro e tudo. E aí a gente vai, como eu falei, a gente vai lançar agora esses 3 personagens na CCXP, que é a Penélope, os Desviantes e o Santo, que já fazem parte dessa loucura toda que a gente quer transformar em realidade. E como autores, vocês sabem onde tudo isso vai levar? Vocês têm o final, lógico que eu não preciso contar, mas vocês têm o final do tudo. Vocês sabem, isso vai acabar assim, tá, dessa forma, ou vocês estão levando e vão criando conforme vai acontecendo as histórias? Não, a gente tem uns arcos definidos de cada história, isso a gente já tem, entendeu? Inclusive a gente já tem as bíblias, que são os documentos, vamos dizer assim, contendo sinopse, o resumo de um filme ou então de uma série, já com todos os episódios já escritos. A gente já tem todo esse material de todos esses personagens. Por exemplo, se quisesse fazer hoje uma série de algum deles, a gente já tem para apresentar para um canal ou para uma produtora. Entendeu? Então esses arcos, eles estão todos prontos. Aí, como eu falei, todos eles têm um link entre eles. Mas assim, é loucura, né? A partir do momento que inicia como os personagens que a gente conhece, é infinito. Né? E nada impede de ter mais personagens além desses que vocês mencionaram. Querem mais personagens. Sim, claro. E aumentar ainda mais o universo. Claro. Não, inclusive a gente deixa até bem claro assim, lá na nossa página, na Guará, que a gente está aberto a outras ideias. Tem quase que semanalmente, quase que diariamente eu recebo um e-mail com alguém dando, sabe, pô, eu tenho esse personagem aqui, o que vocês acham? Será que dá para participar do universo e tal, não sei o quê. Então, a gente, outra missão da Guará também é isso, a gente quer mostrar que nosso país é enorme, cheio de talentos, é um monte de gente talentosíssima que trabalha lá para fora, desenhando ou colorindo, e a gente quer trazer esses profissionais para trabalhar aqui, fazendo personagens brasileiros para o público brasileiro. Então, a gente fez questão de chamar vários artistas de estados diferentes, justamente para a gente mostrar que, o Brasil, sabe, repleto de talentos em tudo quanto é lugar. E aí, só para te dar um exemplo, Desviantes, fui eu e Gabriel que criamos, junto com um roteirista de Porto Alegre, que é o Rafael. Ele foi desenhado pelo Cristiano, que é de Curitiba, colorizado pelo Alzir, que é da Paraíba, e o letreiramento vai ser feito pelo Luiz Carlos, que é do Ceará. Ou seja, graças à internet a gente conseguiu reunir toda essa galera super talentosa para fazer um quadrinho super nosso. Que vai estar na CCXP.
Vai estar na CCXP. Agora vai estar lá, vai estar todo mundo lá. Vamos estar lá lançando junto com o Social Comics, que é a galera que sempre também nos dá uma força lá, JP, abraço. Então vamos lá, todo mundo na CCXP, pegando autógrafo, comprando, pegando Vamos o Vai esgotar de novo, eu não vou ter... Vai esgotar de HQ novo. vou ficar Vamos sem estar lá papel. lançando Os Desviantes, Penélope e Santos. E o Doutrinador, que vai... Você disse que começa a vender daqui a 20 dias mais ou menos. Onde é que a gente pode comprar? Onde é que os fãs podem comprar? Então, assim que chegar, a gente vai estar disponibilizando já um e-commerce que a gente está montando. E aí vai ser vendido no nosso site, nesse e-commerce, no site da editora Redbox, que é a nossa parceira nessa empreitada, né? E na Amazon. Por que a gente decidiu não ter em pontos físicos, em livrarias e tal? Não sei se a galera está sabendo, nosso mercado editorial está numa crise violentíssima, sem precedentes. Aí a FENAC está fechando, a Saraiva está em dificuldades, enfim, a Livraria Cultura também, dificuldades. O que está acontecendo? Essas grandes livrarias não estão literalmente pagando as editoras, entendeu? A gente tem, não só a gente vê as notícias, né, aí pipocando toda hora, como a gente tem amigos no mercado editorial que falam que as dívidas dessas livrarias com as editoras chegam a milhões de reais. Então a gente decidiu não ter esse intermediário, que é a livraria, justamente porque a gente não tem a garantia de que vai receber por causa dessa crise. Então a gente decidiu vender só pela internet, que é da maneira também como a gente já tinha vendido antes e esgotou dessa maneira. Então a gente fica tranquilo de que assim vai poder atender todo mundo. E claro, a gente também, estou participando de vários eventos de quadrinhos aqui no Rio, foi a Curitiba, São Paulo, enfim, e aí também vou vender nos eventos. Então, agora a gente queria um breve resumo do universo que você tem aqui criado já, que você possa dar pra gente dos personagens. Então, como eu falei, a Penélope é o nosso primeiro spin-off que está no filme e na série. E a Penélope, ela é uma prostituta de luxo, que por isso ela tem o link com o Doutrinador, porque ela está junto a empresários e políticos que são alvo do Doutrinador no filme. Então, só que ela tem uma infância pobre no Nordeste, e onde ela sofreu experiências genéticas de uma empresa que tem a ver com os desviantes, que é outro link do universo. E aí essas reações dessas experiências só aparecem quando ela usa uma nova droga, agora já adulta, entendeu? E essa droga, ela não dá a ela superpoderes, mas ela fica com uma percepção maior e uma agilidade maior, uma rapidez maior, um pouco mais de super força, mas não é nada de voar ou soltar raios. Então aí ela vai agir em relação a tráfico de pessoas, a pedofilia e assim por diante. E aí tem o Santo, que é esse também que a gente vai lançar agora em dezembro. O Santo é um médium espírita que ele usa da mediunidade para combater falsos profetas e nossos pastores, aí, esses pastores suspeitos que a gente vê toda hora na televisão. E ele usa a mediunidade para isso, também não é um superpoder. Os Desviantes é um grupo de adolescentes que também ganham um pouco de super habilidade por causa dessas experiências genéticas que dão errado e conferem a eles alguma... Um tem um exoesqueleto, o outro também tem um pouco mais de velocidade e tal. E aí eles vivem aqui no Rio, então tem uma espécie de enclave político entre São Conrado e Barra e tal, e aí tem um problema com os traficantes da Rocinha, e eles têm que voltar para casa dentro desse cenário caótico que tipo assim, o morro desce e ocupa ali essa parte da Zona Sul carioca. Deixa eu ver, então a gente tem o Guará, que tem o nome da nossa empresa, mas é um personagem que é um lobisomem, literalmente. Um sonho meu, que eu sempre adoro lobisomens, histórias de lobisomem, sempre quis fazer algo que incluísse um lobisomem.
Então, resumindo muito, ele é um cara também que atua, é um peão de lavoura, de soja, que atua no Mato Grosso ali, no Mato Grosso do Sul, onde tem, né, os reis da soja, aquele pedaço enorme do agronegócio brasileiro. E acontece um assassinato que ele, como lobisomem, começa a agir em relação a esse assassinato, que também é uma coisa bem brasileira, que é essa tirania, vamos dizer assim, do poder, da força do agronegócio ali naquela região, com pequenos agricultores e quilombolas e tal. Então ele combate, vamos dizer assim, essa tirania do agronegócio. Não estou falando que o agronegócio é errado, pelo contrário. Nossa economia hoje, né, vive praticamente de superávit por causa do agronegócio, mas tem também a parte podre, que é justamente onde o lobisomem vai interagir. Aí temos o Finalizador, que é uma homenagem a um personagem antigo nosso de quadrinhos, o Judoca, lá dos anos 60. E o Finalizador é um lutador de jiu-jitsu, que é a nossa arte marcial, né? Coisa também bem brasileira, que a gente fez em homenagem a esse personagem, mas ele atua, né, claro, hoje em dia, no contra-terrorismo. Como ele viaja muito, ele acaba sendo acionado para fazer algumas diligências para agências contra-terrorismo, mas ele acaba atuando mais do que isso e vira um agente internacional. Como se fosse um 007, vamos dizer assim, mais nosso e bem lutador de jiu-jitsu, bem MMA, vamos dizer assim. Temos o Peregrino, temos o Dislike, que é também um plot que a gente está desenvolvendo, já pensando em algumas experiências audiovisuais, que é muito atual, que é um cara, um investigador que que ele é contratado para desvendar uma série de assassinatos que a pessoa, uma mãe, acha que foi influenciado pela rede social. Então é tipo assim, um cara minúsculo, né? Um cara sem poder nenhum, só um investigador pé rapado contra um gigante digital, vamos dizer assim. Então, acho que é isso. Esses são os mais desenvolvidos, assim, com os projetos mais sólidos. Mas aí, no geral, a gente tem 13 personagens. Bastante. Só uma dúvida, isso tudo já está encaminhado, né? Já vai ter 3 esse ano, vai ter mais ano que vem, então já está tudo já encaminhado para sair. Sim, sim. E me chamou a atenção. Esse Desviantes me lembrou aquele filme Warriors. Tem alguma coisa a ver? Não, na verdade não. Até sua observação é válida, mas não, quando a gente criou, a gente pensou no Warriors. Beleza. E só para finalizar, os quadrinhos vão estar na CCXP. Quem não puder ir, pode comprar pela mesma forma do treinador, tranquilamente. Exatamente. A gente vai estar vendendo no nosso e-commerce, na nossa loja, e também vai estar no Social Comics também. Para quem quiser ler de forma digital, vai estar lá. E para finalizar aqui a entrevista, não podíamos finalizar de uma forma melhor. Ele tinha me falado, Luciano, que tinha criado um card game, tá aqui em primeira mão, primeira mão não sei, mas eu tô mostrando. E ele é bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre outros projetos que vocês também estão em andamento, né? Então, uma das missões, né, da Guará é transformar os quadrinhos em marcas e em produtos multiplataforma. Então, como o Doutrinador inicia todo esse processo, a gente vai lançar agora, junto com o filme, esse card game, que a gente fez o teste agora no evento aqui no Rio, no Diversão Offline. Foi super bem avaliado, as pessoas adoraram. Então a gente está lançando no final do mês, final de outubro, início de novembro. Vão ter 73 cartas, onde você vai basicamente eliminar os corruptos com a ajuda de algumas cartas de personagens honestos. E o Doutrinador vai estar lá no meio daquela loucura. A gente vai estar lançando também, no final desse mês, essa estatueta, esse colecionável,
também um sonho, acho que de qualquer um, né? De qualquer autor, ter um personagem seu assim, como uma estatueta, uma action figure. Estou muito feliz com essa peça que a gente desenvolveu junto com a Predominium, que é uma empresa aqui do Rio. E a gente está lançando também o Epic Gaming, também com filme. Já está pronto, a gente está finalizando algumas coisas, alguns detalhes. A gente fez junto com a Guanabara Games e vai ser uma espécie como é, Pedro? Pokémon Go. De Pokémon Go, só que você vai literalmente achar ali os políticos e os corruptos no cenário e vai eliminando-os e pontuando. Então vai ser mobile, né? Mobile. Vai ser, Demais. vai ser bem legal, todo mundo que já jogou também se amarrou. Muito diferente. Muito legal. Enfim, é isso. A gente quer realmente pegar todo esse universo que a gente está criando e transformar em marcas pop, em marcas de consumo para a galera, né, que gosta de filmes de ação, que gosta de quadrinhos, que gosta de essa pegada geek. E, enfim, essa é a missão da Guará. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço É aí. isso, gente.